Opa! E aí, beleza, pessoal? Cronos aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. Pontos de inflexão. Pessoal, eu que dei esse nome, tá? Mas é regiões de valor. Ou seja, hoje aqui nós vamos adentrar um pouquinho sobre como a gente marcar no gráfico pontos onde pode haver a tal da inflexão. A inflexão é uma curva ao contrário. Então, se o mercado está subindo, ele pode chegar num ponto e de repente ele fazer um pullback ou mesmo reverter a tendência. Então, vamos ver como aplicar essas regiões, como a gente pode aplicar essas regiões no nosso dia a dia, né, e aguardar nelas um trade, beleza? Eu fiz aqui algumas marcações já para que a gente possa entender. Então, vocês já sabem que o mercado ele possui três tendências. Essas três tendências, elas definem seus pontos de topos e fundos. Ou seja, são estas regiões, as principais regiões que nós vamos procurar, beleza? Quando o mercado voltar naquele ponto ali. Porém, como assim quando ele voltar? Existe no mercado, pessoal, esses movimentos de zigue-zague, e esses movimentos em zigue-zague, eles definem os pontos para nós. Porém, vamos entender como marcar esses pontos para a gente não ficar marcando pontos sobrepostos, ok? Vocês vão entender o que são esses pontos sobrepostos. Eu chamo de sobrepostos, beleza? Eu não sei qual é a nomenclatura que o pessoal utiliza, beleza? Mas eu uso sobrepostos porque quando ele já está coberto por um outro movimento, a gente já não utiliza mais aquele movimento. Então, olha só, se eu tenho aqui uma ascendência do preço, quando o mercado começa a voltar aqui, aonde que estão os pontos de inflexão? Ou seja, aonde que estão os pontos que podem ocorrer um trade? Nesse topo, beleza? Nesta região, eu vou marcar esse topo, eu vou marcar esse fundo. Pessoal, quando um ponto é sobreposto por outro, coberto por outro, nós marcamos essa região aqui, tá? Então, quando ele está aqui sobreposto, não tem necessidade de eu marcar esse topo aqui mais. Já foi sobreposto aqui, eu marco esse fundo. Então, de forma bem simples, o mercado está fazendo aqui, ó, suas visitas de topo rompido. Quando ele voltar, pontos de inflexão. Vamos marcar aqui, ó, este topo, este fundo, este fundo. E se ele tiver aqui mais regiões aqui para baixo, ela vai ter, ela vai ter seus pontos de inflexão. Aqui eu fiz um desenho um pouquinho diferente para que vocês entendam que aqui nós teríamos esse ponto de inflexão, este ponto de inflexão, e aqui neste caso podemos marcar esse topo. Beleza? Eu vou deixar bem clarinho aqui para vocês entenderem. Por que que eu posso marcar? Porque ele não foi visitado ainda. Então, quando este preço aqui começar a descer, ele pode chegar numa destas regiões aqui, ó, e de repente fazer isso aqui, ó. Imagina só, esse topo que não foi testado. O mercado chega aqui e rompe, e volta, e cria aqui um fundo mais alto para a gente. O que que nós temos aqui? Uma reversão deste movimento de baixa. Houve uma quebra de estrutura, básico, beleza? Básico do price action. Voltou aqui, nós temos a possibilidade de um trade, até mesmo para buscar esse ponto aqui em cima e fazer uma nova linha de tendência um pouco mais declinada aqui e dar-lhe para cima novamente a tendência de alta, beleza? A gente sabe que vai reverter de fato quando romper um topo relevante, mesmo nessa tendência secundária. Então vamos aqui no gráfico agora, já que vocês entenderam aqui, acho que essa parte. Então eu vou pegar aqui, ó, um gráfico um pouquinho macro e depois eu vou para o micro também, para vocês entenderem que ele funciona em todos os aspectos, perfeito? Então olha só, eu vejo que o mercado está trabalhando nessa região e não consegue romper essa região. Beleza. Quando o mercado rompe essa região, eu posso marcar ela? Posso, devo marcar ela. Poderia marcar esse fundo também? Sim. Então, quando o preço começa a voltar aqui, estas são regiões que eu posso aguardar o preço tentar reverter. Ou seja, ele vai subir, perfeito? Nessa tendência terciária. E aqui ele pode haver uma acumulação e já violar uma linha de tendência, violar um fundo anterior ou alguma situação que ele crie uma estrutura de baixa aqui, já mostrando para a gente uma certa volta à tendência de baixa, se a gente está acreditando que vai baixar em função dessa quebra, de todo o pivôzão que ele fez aqui, ó. Beleza? Então, isso aqui são regiões que a gente pode marcar. Então, eu deixei regiões marcadas que seria natural eu marcar todo santo dia, por exemplo, aqui, ó. Se o preço ele vem e rompe esse fundo, ó, esse topo aqui, ó, eu marco ele, ó. Beleza? Eu marco ele. Ou seja, aqui pode acontecer um trade. Eu marco o fundo também. Aqui pode acontecer um trade. Beleza? Tranquilo? Por exemplo, esse topo eu poderia marcar também. O preço abriu aqui em cima, aqui. Rompeu essa região aqui, ó. Nesse ponto, já não tem mais valor para a gente. Por quê? Porque esse ponto já foi sobreposto. Olha só.
Já foi sobreposto. Então, o que eu tenho aqui, ó, quando o preço chega aqui em cima, é esse movimento aqui, ó. Tudo que está daqui para trás, eu já não preciso utilizar mais. De repente eu observo que teve uma região que ficou... Nossa, Luciano, eu vi uma região que o preço vinha, voltava, batia e ficava assim, ó. Aí, de repente, ele foi para cima. Já faz tempo isso e tal. Eu posso adotar essa região como um possível suporte? Pode sim, pessoal. A história do preço nos dá esses pontos de inflexão. Mas como que eu devo seguir? Eu devo seguir assim, ó. Eu vou mostrar aqui um desenho um pouco mais amplo. Vou pegar aqui um quadro negro e vou fazer um desenho um pouquinho mais amplo para vocês entenderem uma coisa, ó. Quando eu falo assim sobreposto, é assim, ó. O mercado começar a cair aqui, ó. Eu tenho essa região, eu tenho essa região, eu tenho esta região, eu tenho esta região. Esse aqui foi sobreposto por esse fundo, então eu não marco ele. Eu tenho essa região. De repente, o preço faz isso aqui, ó. Esse ponto aqui, ó. Ele vem e continua caindo, ó. Beleza? Vem e continua caindo, até que ele chega nesse ponto aqui, ó. Beleza? Quando ele chega nesse ponto aqui, ó, e vamos supor que ele comece a subir, o que que ficou de passado para essa subida? De passado para essa subida, ficou esta descida. E tudo mais que tiver abaixo dessa descida ou acima dela no seu passado. Perfeito? Mas quando eu subir aqui, eu já não vou considerar mais os fundos, a não ser que seja um fundo que não tenha sido testado, como esse aqui. Então, se esse fundo aqui não for testado, beleza, eu marco esse topo, eu marco esse fundo, beleza? Eu marco esse topo, eu marco este fundo também, eu marco este topo também. Por quê? Porque aqui aconteceu um fato que é desse de não ter o devido teste aqui na volta do preço. Então, ele pode subir aqui, ó, testar isso aqui e tornar a cair. Então, a gente tem que marcar isso aqui, tem que marcar esse topo, tem que marcar esse topo. E tudo que tiver anterior a toda essa pernada aqui, ó, seja para baixo, seja para cima, no seu histórico. Tranquilo? Então, vamos para o gráfico aqui, ó, para poder entender. Ó. Se o mercado nessa descida aqui, ó, ele cobriu tudo aqui para trás, ele me deixou esse topo. Então, se ele rompe esse topo, nesta região eu posso aguardar um trade. Assim como neste fundo aqui, ó, eu poderia guardar um trade de venda. Ou neste topo aqui, um trade de venda. Ou no topo lá em cima, que é a próxima região que eu tenho de inflexão. Beleza? Então aqui eu estou mostrando uma tendência um pouco maior, uma tendência secundária para a gente aqui, ó. Mas voltou aqui, ó. Beleza? Ó, o preço trabalhando. Vamos para a tendência um pouquinho menor, pessoal. A tendência terciária. Quando chega na tendência terciária, ó, acontece essas inflexões, ó. Um fundinho rompido, o preço volta para testar. Tá vendo isso aqui, ó? Aqui na frente ele poderia segurar. Segurou aonde? Nesse topinho aqui, ó. Então você pode marcar dentro do intraday esses movimentos um pouco mais em colapso ou euforia. Ó, isso aqui é um colapso. Aí eu posso marcar essa região aqui, ó. Eu posso marcar esse fundo aqui, ó. Você até pode marcar, pessoal. Só que acontece, serão pontos preponderantes, relevantes, pontos importantes. Os pontos do colapso e da euforia, eles até são interessantes para a gente poder realizar ou acompanhar o preço, saber se vai dar sequência em uma movimentação, rompe um topo, quero saber se vai romper esse outro, quero saber se vai romper esse outro. Mas a gente pode marcar ele sim com um pensamento scalp. Na tendência terciária, o pensamento tem que ser um pouco mais scalp. A não ser que você esteja fazendo uma análise da tendência secundária, presta atenção. Tendência secundária, rompeu esse topo, ele pode voltar neste topo e me dar uma oportunidade compradora. Tendência secundária me faz pensar o seguinte, que esta compra aqui, ó, vai me trazer até esta região aqui novamente. Por quê? Porque o price action é assim, ó, você rompeu uma estrutura, na volta esta compra, o nosso pensamento é que a gente vem agressivar até esse ponto. E os vendedores, logicamente, que se quiserem fazer uma boa venda, estarão esperando aqui, beleza, para fazer esta venda. Por vezes, esse preço pode chegar bem na metade aqui, ó, desse caminho e não conseguir uma força para subir. Pode ser uma região de exaustão, uma possível resistência. E às vezes chega no meio do caminho aqui, ó, ele faz um topo mais baixo, beleza? E vem buscar um pouco de liquidez a mais numa região como essa. Porém, para quem sabe, já entende o price action, sabe que de um topo desse com um fundo desse, este fundo é o relevante. Então, que isso aqui ainda assim representa apenas um pullback, até que rompa o seu ponto relevante.
Maravilha? Então, pontos de inflexão, pessoal, ó, damos um dezoom no gráfico e podemos marcar os principais pontos onde observamos que houve uma movimentação clara e grande. Por quê? O preço vindo por baixo aqui, ó, poderia ter venda nesse ponto e poderia ter venda neste ponto. Como que eu acompanho uma venda em cada um desses pontos aí, ó? Vamos dar uma olhada? Primeira coisa, para quem trabalha com a linhazinha de tendência, ela nada mais nos serve do que para mostrar para a gente a direção do preço através de seus topos e fundos. Então, na tendência microzinha aqui, ó, vou desenhar todos os topos e fundos, sem subjetividade, tá? Sem subjetividade, topos e fundos, literalmente, tudo que são topos e fundos. Não estamos desenhando apenas candles, estamos desenhando topos e fundos, ok? Ó, mercadinho aqui, ó, já quis sinalizar uma quebrinha de estrutura. Então já é um gatilho interessante para a gente poder operar e ver se o mercado vai dar sequência à venda. Por quê? Porque estamos nessa região de fundo. Porém, o mercado ele tem obrigações, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui, ó, de forma bem simples, ok? Desenhozinho, ó, esse candle aqui, ó, é um outside, ele criou fundo até aqui, ó. Então a gente vai ter que vir até esse ponto aqui, isso aqui, ó. O candle outside a gente desenha dessa forma aqui, tá? Ó. Esse porque esse que fez a menor mínima e enfim, acabou engolfando todos os outros dois. Então é aqui, desce e sobe. Se por um acaso romper isso aqui, ó, já está rompendo um fundo anterior na subida. Ou seja, este gatilho, este candle, cadê você, candle? Vou colocar aqui o contador para não ter erro para vocês aí. O candle 144, ele rompeu esse fundinho, então ele é um excelente gatilho para especularmos esse preço. Como tudo no mercado, vamos dizer assim, é calculado, é matemático, nós teríamos aqui, ó, essa proporção de FIBO aqui também. Por que essa proporção de FIBO? Porque aqui era a última estrutura do mercado até esse ponto. Então, se rompe isso aqui, beleza? O mercado pivotou para baixo. Pivotou para baixo, para quem utilizou esse tipo de gatilho que rompeu a estrutura aqui, ó, para a entrada, excelente. Pegou o primeiro alvo de FIBO aqui, ó, 61,8, 100%, e o mercado deu um pouco mais lá para baixo ainda, dessa estrutura inteira, pagando, creio que inclusive, ó, mais um candle outside, pagando 100% a partir desse candle outside que formou uma outra estrutura aqui, ó. Ok? Beleza? Então nós temos essa estrutura como um pivô vendedor, e aqui nós temos o último movimento de ascensão que criou o último fundo que foi rompido nessa sequência aqui. Então ele alcançou tanto o alvo de FIBO disso daqui, quanto o alvo de FIBO desta movimentação, que é o pivô, a criação do pivôzinho aqui. Beleza? Então tá, sem delongas, o preço pegou 100%, poderia ter continuado, poderia ter vindo até o fundo, sim senhor, poderia ter vindo até o fundo. Porém, o mercado subiu, rompeu um topo. Ele rompeu esse topo, onde que eu tenho minha próxima região de valor que eu poderia dizer no mercado aqui, ó? Seria tanto essa região aqui, desses topos, como também esse fundo. E chega aqui no fundo, pessoal, o mercado faz uma movimentação, mostrando para a gente o interesse vendedor, nós podemos pensar na venda. Olha só quando ele chega aqui, ó. Ó, dá um gatilho de venda e dá esse bite engolf. É um candle de engolf. Candle de engolf, pessoal, ele engolfou tudo isso aqui e quebrou a estrutura, tá vendo, ó? Ele se tornou um outside. A região de 50% ou fechamento dos FVG aqui, ó, é interessante. Porém, ele tem que romper o próximo fundo, que é essa região aqui. Onde que compreende o próximo fundo? Candle referência e candle gatilho. O alvo dessa operação, poderia dizer que esse topo seria um dos alvos? Sim, pela força desse candle, ele acabou vindo buscar a região do fundo. Perfeito? Chegando na região de fundo, ele dá um gatilho comprador, significa que ele vai querer voltar a subir. Só de saber que você está nesse fundo aqui, não pode dar gatilho comprador. Ou ele vem para romper, ou ele volta a subir. Tranquilidade, ó, voltou aqui em cima, voltou, entrou nessa região de novo desse topo aqui, ó, desse fundo, perdão, deste fundo aqui, sim, voltou novamente. Quando ele volta lá em cima, este candle 176, ele também é um outside. Ele rompe fundo aqui e rompe topo. Então, se eu fosse desenhar isso aqui, ó, isso aqui seria uma estrutura para mim.
Então, se essa estrutura for vencida aqui embaixo, já significa que o mercado quebrou uma estrutura altista. Ele fez aqui, poderia ter subido, beleza? Poderia ter subido. Então, ele começou um pullbackinho aqui, ó. Caiu já, beleza? Já desenhou o gatilho para nós aqui, ó, na sequência. Ou seja, ele faz esse engolfo, ele engolfa o movimento, ainda dá um gatilho vendedor. Perfeito? Olha, voltou o gatilho tipo 3. Um gatilho tipo 3. Então, o mercado anunciou para a gente que ele teria uma capacidade imensa de voltar a essa região do fundo. Posso considerar esses fundos como alvos? Sim, pessoal. É como eu falei, todas as tendências têm seus pontos de inflexão. Se você pegar uma tendência curtinha, aqui, ó, por mais curtinha que seja, vamos pegar essa tendência aqui, ó, essa pequenininha aqui, ó. Ele já poderia bater nesse fundo e não cair, beleza? Rompeu um pouquinho lá, ó. Aceitou essa movimentação de baixa, beleza? E veio cair. Ele chegou a violar esse topinho aqui, ó, chegou. Mas na sequência ele viola o fundo mostrando, não, isso aqui foi só um falso rompimento. Então ele desenhou pra gente que ele tinha uma intenção de cair. Voltou, não conseguiu romper topo, deveria romper e tornou a cair. Então essa região aqui, ó, que estava marcada pelo fundo, é onde o preço pode voltar novamente. Não rompe topo, tudo falso rompimento. O preço desenha novamente para gente que quer ir para baixo. Ele vem. Então, eu posso marcar esses topos e fundinhos aqui, ó, pequenininhos, ó, tipo tem um topinho. Eu posso marcar isso? Pessoal, até pode. Mas os mais importantes para você marcar é tendência secundária e primária. Por exemplo, aqui, ó, este fundo é melhor marcado que qualquer um desses pequenininhos aqui, ó. Tem vários, tem topinhos aqui, eu vou marcar. Não, pessoal, isso aqui é para a gente poder filtrar entrada. Agora, regiões que a gente pode pensar em que tem algum valor, onde o preço pode chegar e segurar e querer subir, criar um pullback, seja o que for, a gente tem que pegar pelo menos a tendência secundária, seus fundos e seus topos. Então, por exemplo, esse topo aqui, ó, tudo que está aqui para trás foi coberto quando subiu aqui? Sim. Então, já não vou utilizar mais nenhum desses parâmetros aqui de trás. Eu vou utilizar na volta desse preço tudo que ele fez daqui, ó. Beleza? Ó, esse topo eu vou usar? Não. Esse fundo eu posso usar? Posso. Esse outro fundo eu posso usar? Posso sim. Beleza? Esse fundo aqui, ó, e esse topo aqui, ó, posso usar? Esse fundo aqui eu poderia usar? Até que poderia, pessoal, mas como está preso dentro desse outro aqui, ó, dessa pernadinha, eu utilizaria este fundo e aí só depois desse rompimento aqui, ó, que foi o topo anterior. Então aqui eu utilizaria esse topo. Utilizaria esse fundo? Pode utilizar. Quando o preço volta nessa região, aqui, ó, nessa queda, se ele mostrar para nós interesse comprador em qualquer uma dessas regiões, a gente pode querer aproveitar o movimento. Deu um gatilho comprador e ainda por cima criou um pivô de alta. Podemos adotar um comportamento comprador, mesmo com o mercado vindo de um rompimento de fundo. Quando chega nesse fundo, podemos pensar o que aqui? Em venda. E assim vai. E assim vai, pessoal. Eu estou no euro aqui. Se eu pegar aqui o nosso querido dólar, é da mesma forma. Os movimentos maiores, ó. Um fundo desse eu posso marcar? Pode. Nessa descida aqui, ó, travando os topos aqui, ó, rompeu isso aqui na volta, poderia acontecer um trade de compra aqui? Poderia. Só que é uma linha de colapso. Então vamos pegar a linha aqui um pouco mais clara, ó. Esse ponto aqui é um topo, essa região aqui, ó, é um fundo, perfeito? Então aqui poderia ter uma venda, poderia ter uma venda aqui também, de baixo para cima, se torna uma região pronta de resistência. Este fundo aqui, ó, quando visitado pode. Esta região aqui, ó, poderia ter acontecido uma compra aqui? Sim, senhor. Beleza? Nesse topo, quando rompe lá em cima, aqui esse topo, uma região boa. Poderia pensar nesses topinhos aqui, ó, pequenininhos? Até pode, pessoal, mas é melhor que a gente utilize a tendência secundária, beleza? Para a gente poder aproveitar os melhores pontos. Rompeu aqui, ó. Assim rompeu aqui, ó, a gente utiliza essa região. É uma região, pessoal. Se aproximar o gráfico, aqui, ó, para o intraday, funciona da mesma forma. A gente observa aqui, ó, o mercado não conseguiu romper esta região aqui, ó. Acumulação. Veio para cima. Quando ele chega nessa região, ele tem interesse comprador. Tranquilo? Então a gente pode pensar nessas compras? Até pode. Marca um topinho aqui, olha só. Vou marcar esse topinho aqui, ó. É uma tendência menor, mas vou marcar aqui, ó. O preço chega aqui, ó. Ele sinaliza, mas não rompe o topo. Chegou no topo, voltou a cair. Mas pelo menos a gente sabe que agora aqui tem uma região
possível de resistência onde eu possa aproveitar algum gatilho comprador. Se ele vencer essa região, aí pronto. Isso é para todas as tendências, tá ok, galera? Pessoal, adentrar aqui um pouquinho, mensagem final aqui, ó. Você que não é inscrito, né? Peço que se inscreva no canal aí se for um conteúdo bacana para você. Tem todo um curso aí de Price Action aí, pessoal, disponível aí no canal. Praticamente é uma mentoria, isso aí tudo. Então dá para virar a chave com o que tem aí de conteúdo, tá? Tá tendo uma imersão, já tem um bocado de gente que está participando, inclusive, das lives da semana. Porém, o início dessa imersão vai ser sobre o scalp do pivô. O início dela será 1º do 10 a 31/10. Beleza? Vai durar esse tempo todo aí. As lives vão acontecer. Vai ter live, pessoal. Live toda terça e quinta-feira. Das 9 às 11, 11h30, por aí da manhã. O mercado ao vivo, B3, tá? Para educação e ajuste operacional da estratégia durante esse um mês. Acesso a vídeos aulas das estratégias vão ficar dispostas num curso à parte que eu fiz para vocês, tá? E daí eu vou mandar o link disso daí para vocês. Suporte exclusivo é direto comigo, tranquilo? É tudo direto comigo. O valor, pessoal, é um valor simbólico. É literalmente para ajudar aí como um presente de Natal para quem estiver interessado. Então, valor de R$ 100 aí, as reservas direto aqui no cronostrader@gmail.com ou pelo meu WhatsApp, 67 99315 0610. Tá ok, pessoal? Então, me aguardem até o próximo vídeo aí que eu vou trazer mais conteúdo pra gente aí, somente sobre Price Action, tá? Tá tendo um bocado de pedido aí, para que a gente possa trazer cada vez mais conteúdo de Price Action. Então, beleza, eu vou trazer isso aí para todos nós aí aproveitar, tá ok? Então, forte abraço, bom final de semana, bom domingo aí, bons estudos e uma excelente semana para cada um de vocês. Tamo junto, pessoal!